Meu nome é Daniel Félix, sou um estudante da Bíblia, um pesquisador da Bíblia. Posso dizer que já li a Bíblia umas 2 vezes, porém eu sei que a letra mata e o Espírito vivifica. Necessariamente tem pessoas que falam assim, eu leio a Bíblia, eu vivo a Bíblia, mas na realidade não tem esse conceito de vivência. Na minha concepção, a importância de estudar a Bíblia é como disse em Oséias 4:6, O meu povo sofre por falta de conhecimento. O próprio Jesus, ele disse em Mateus 22:29, errais por não conhecer a Escritura. Então é preciso ter esse conhecimento bíblico. O próprio João 8:32 está dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia é muito importante esse conhecimento para que a pessoa possa ter uma vivência diferenciada e se nortear pelo caminho do bem. A Escritura é ímpar nesse sentido. A Bíblia, Paulo, ela foi escrita por cerca de 40 escritores, aproximadamente há 1.600 anos, ou seja, 16 séculos. E ela tem uma divisão de Antigo Testamento e Novo Testamento, São 1.189 capítulos, 31.102 versículos, e ela tem os profetas maiores, profetas menores, e consequentemente é uma Bíblia que fora escrita por homens inspirados por Deus. Conforme está escrito em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a gente analisa que você vê que tem o livro de Salmos, que é o maior livro, é o maior capítulo, que tem 150, o maior livro, 150 capítulos, escrito por 6 escritores aproximadamente. Davi é o maioral. E também o livro que começa com Gênesis até Apocalipse, ali consta 40 escritores. É muito importante termos esse conhecimento dos profetas maiores, profetas menores, ter essa divisão, E saber realmente o Antigo Testamento, que é o livro da lei, mas também vivenciar o Evangelho, porque hoje vivemos pela graça. É a aliança que o próprio Jesus fez com o homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que salva o homem é salvo pela graça, pela fé, pela caridade, mas também tem que fazer as boas obras, porque não adianta você falar, eu sou religioso. E os próprios religiosos mataram o próprio Cristo. O que salva o homem é o amor, é seguir os mandamentos, que são 10 resumidos em 2, que o primeiro é adorar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de toda a sua inteligência. E o segundo foi o que o próprio Jesus veio e nos deu esse novo mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. E o meu próximo não é só a minha família. O meu próximo é quando passa um peregrino aí na frente com sede, você tem que abastecê-lo com comida, com água. É ajudar, fazer o bem sem olhar a quem. É ter o amor, mas o amor ágape. É o amor espiritual, não o amor interesseiro. A mensagem que eu quero dizer aos irmãos, a todos os que se dizem religiosos, aqueles que frequentam as 35 mil igrejas na face da terra, aqueles que porventura estão com um problema profundo agora, que se diz estar no fundo do poço, é que a única saída é a palavra de Deus. A única saída é você conhecer a verdade, porque você vai ficar liberto dos males que o mundo oferece. É que os jovens se integrem e procurem uma igreja, porque
A igreja é a única saída. Jesus é a única saída. Deus amou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce tenha uma vida eterna, não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então eu quero dizer que essa Bíblia aqui, fechada é um livro, mas aberta é apenas a boca de Deus falando conosco. Esses 1189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras, 3.566.480 letras, é para a gente ler, absorver, vivenciar e praticar o bem. Essa é a palavra de Deus, escrita por cerca de 40 escritores, mas segundo Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus para ajudar, para ensinar, para redarguir, para dar conhecimento e capacitar cada filho de Deus. Se você estuda a palavra de Deus, você não vai ficar depressivo, você vai encontrar a única esperança que teve duas naturezas, humana e divina, Jesus de Nazaré. Esse vai te salvar mais uma vez. A minha religião é a palavra de Deus, é a Bíblia. Porque o que significa a palavra religião? É religar a Deus. Agora, o povo tem essa concepção de religião. Eu não gosto muito de tocar nesse tema porque os religiosos mataram o próprio Jesus Cristo. Aqueles religiosos do passado que faziam inquirição contra Jesus, ele mesmo disse: errais por não conhecer a Escritura. Religião não quer dizer denominação. Existe na Terra 35.000 denominações diferentes, né? E religião é cristianismo, hinduísmo, islamismo e assim por diante. Religião é aquele que vivencia a palavra. Qualquer igreja que eu for convidado, eu vou estar presente. Na Assembleia de Deus, no Testemunho de Jeová, na Católica. Mas religião não salva ninguém. O que salva é a palavra através da graça, que é o próprio Jesus Cristo. Essa é a religião. Se você analisar que Adão, por exemplo, começando pela genealogia, começando pelo primeiro homem, Adão, colocado lá no paraíso, né? E se quando você estuda de Gênesis até chegar no dilúvio, você vai analisar que o homem vivia da vegetação. Até o dilúvio, homem nenhum nunca comeu carne vermelha. Até o dilúvio também nunca havia chovido, existia um vapor que subia e nutria toda a vegetação. E também Deus permitiu a idade do homem. Por exemplo, Adão viveu 930 anos, Enós viveu 905 anos, Sete viveu 912 anos, aí vem Noé, 950 anos, Lameque, 777 anos, e o homem que mais viveu foi Matusalém, viveu 969 anos. O segundo homem foi Jared, 962 anos. Aí a idade do homem veio decaindo. Quando chegou em Abraão, foi para 175 anos, Jacó 147 anos, Isaac 180 anos, né? E Sara 127 anos. Quando chegou em José do Egito, já veio para 110 anos, Moisés 120 anos, Arão, seu irmão, 123 anos, e assim vai caindo, né? Porque, na realidade, quando você chega em Gênesis capítulo 6, a Bíblia vai dizer o quê? O próprio Deus dizendo: eu vou limitar a idade do homem para 120 anos. A terra estava cheia de corrupção, do pecado, da contaminação. E Deus falou: para que o homem viver tanto que está com o coração endurecido? Caiu a idade para 120 anos. Aí quando chega no Salmo 90, 10, escrito pelo próprio Moisés, vai dizer que a vida do homem é 70 anos. E o mais robusto chega aos 80 anos. Por quê? Devido à tecnologia moderna, o homem se corrompeu, o homem está comendo
veneno, comendo química, o homem está destruindo a natureza, o homem não está plantando mais adequadamente. Então, existem N fatores que levam à diminuição dessas idades do homem. Tanto é, o pecado também é conveniente disso e hoje estamos pagando o preço. Olha, existe o livre-arbítrio. Deus fez o homem perfeito lá no Éden para o homem ter uma santificação. E se a gente sabe, a Bíblia diz em Romanos 13, do 1 ao 7, que nós estamos sujeitos à lei. Nós temos que obedecer aos governantes terrenos, porque o homem tinha um Deus perfeito, um rei perfeito, e falou, eu quero um rei terreno. Deus disse, eu vou dar o rei que vocês necessitam, que vocês merecem, mas o rei vai escravizar vossos filhos, vai acontecer vários fatores que vai totalmente denegrir a imagem do ser humano. Aí nós temos que obedecer à lei. Se eu sei que tem uma lei que eu não posso usar drogas ilícitas, por que eu vou usar a droga? Para que eu vou usar o crack, morfina, cocaína, LSD, cola de sapateiro, maconha, etc. Agora, existem as drogas lícitas, como a cerveja, alguns refrigerantes e medicamentos, que em contrapartida até prejudica o ser humano, mas não está dentro de uma lei, você não pode tomar isso. Agora, se eu sei que não posso ingerir coisas que vai amortizar meu corpo, que vai me prejudicar, para que eu entrar nesse contexto das drogas? Então, eu sei que o ser humano é o templo do Espírito Santo. Então, jamais eu vou usar drogas, cigarros, etc. Olha, a prostituição, ela veio desde a entrada do pecado no mundo. A partir do momento que Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, como santificação, você vê que promiscuidade, o pecado que vem sobre essa prostituição, a gente vê que é o caos, e o mundo está cheio disso. Mas existia as prostitutas, né? E a Bíblia, a gente tem que saber diferenciar o que é uma prostituta. Por exemplo, quando a Bíblia fala em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, da grande meretriz. Meretriz também tem conotação de prostituta. Deus fez o homem e a mulher para serem perfeitos, mas com a entrada do pecado, o homem se corrompeu, a mulher se corrompeu, então segue por aí. A Bíblia está falando, e o próprio Deus falando, sede santo em toda maneira de viver, mas devido ao livre-arbítrio, cada um faz do seu corpo aquilo que lhe é conveniente, para trilhar o caminho estreito ou o caminho largo que leva à perdição. E a prostituição, nesse conceito, eu nada contra, cada um faz o que quiser da sua vida, mas cada um tem que saber que no dia do juízo final, no dia do juízo, onde o rei vem, o próprio Jesus vem, nós vamos ter que dar conta de todas as coisas que fazemos aqui na terra. E existem inúmeros versículos que cita, se for falar agora vai ficar a tarde inteira, porque cita que prostituição é pecado.